Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor. Grata, meu Deus, pelo privilégio de estar aqui juntamente com os irmãos para falarmos a palavra do nosso Deus. Se inscreve no canal, deixa todo like, comenta, né? Não precisa ser elogios, pode ser também críticas, não tem problema. E fica até o final, né? Para que esse vídeo possa alcançar outras vidas também. Irmãos, no dia de hoje, iremos tratar sobre pensamentos de perturbação. O que são? Por que vêm? Qual é a causa deles? De que origem? De onde advêm esses pensamentos? Perturbação na mente, perturbações mentais. Olha, irmãos, a palavra perturbação, ela se deriva de três formas diferentes. Veja, existe perturbação emocional e mental, existe a perturbação física e existe a perturbação espiritual, advinda de espíritos malignos. Então, 3 tipos de perturbação. Qual o significado da palavra perturbação? Perturbação significa um estado de inquietação, desordem ou agitação. Então, com o físico, com o emocional, com o espiritual, mental. No português, né? No sentido da palavra perturbação. Então, perturbação é aquela agitação, aquela inquietação, né? Mas eu vou mostrar para os irmãos, né, perturbações advindas de origens malignas. É que nós vamos falar, perturbações advindas de origem maligna. E para me basear, eu escolhi o livro de 1 Samuel 16, o 14, que diz assim: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então sabemos a trajetória de Saul, né? A gente sabe que Satanás, ele não tem poder de entrar na nossa mente, não tem poder de nos atingir, né? Se nós estivermos pautados na palavra do nosso Deus. Ele pode influenciar nossa mente, sim, como crente, como crente fiel, crente verdadeiro. Pode haver, sim, influências, o que? Se eu permitir, né? A gente já falou sobre como tratar a mente, guardar o coração, que Satanás, ele lança no coração. E a gente tem o poder de discernir para saber se eu vou adquirir aquilo ali ou não. E se eu permitir aquele pensamento na minha mente, aquilo ali vai gerar uma brecha a qual Satanás, ele pode agir na minha mente através daquilo ali, mesmo sendo crente, mesmo tendo Deus na vida, mesmo sendo fiel a Deus. Se eu der brecha, Satanás, ele vai agir. Então assim, olha, irmãos, mas para que Satanás ele haja, ele só age se ele encontrar uma brecha. E aqui na vida de Saul a gente viu que Saul, ele foi atormentado por um espírito do mal. Agora por quê? Porque o espírito de Deus se retirou dele, por quê? Por conta da desobediência. Não estava pautado na palavra de Deus, não estava fazendo aquilo que Deus tinha ordenado que ele fizesse. Deus deu 2 chances a Saul, mesmo assim Saul continuou desobedecendo às ordens de Deus. Então, as perturbações que vêm de advento de espíritos malignos, irmãos, elas só podem ser causadas na nossa vida se a gente estiver em desobediência contra o nosso Deus. Porque Satanás, ele não pode entrar, atingir uma pessoa em que está pautado na palavra do nosso Deus dessa forma, né? Que a Bíblia diz que o espírito vinha sobre Saul, se retirou o espírito de Deus e ficou assombrando ele o espírito do mal. Oi, irmãs, a perturbação emocional, irei explicar os 3 tipos de perturbação. Perturbação emocional é aquela preocupação, quando a gente está muito inquieto, quando está muito agitado, aquela preocupação com alguma coisa, aquela inquietação que você não consegue se aquietar, você não consegue se incomodar, se aquietar, ficar calmo, você não consegue por conta de preocupado com alguma coisa, mas a tua mente está em paz, né? Você sente aquela paz com Deus, mas sente aquela preocupação, aquela inquietação, aquela agitação, porque a paz com Deus, irmãos, também são em 3 níveis. Existe a paz por Deus, né? A gente tem a certeza de que Jesus Cristo nos redimiu dos nossos pecados, que estamos em paz com Ele, né? A paz, para ela vir, para a paz minha, eu preciso primeiro estar em paz com Deus, de forma de quê? Estar em obediência diante dele. E existe a paz entre mim e o meu irmão, que é num ambiente em que eu vivo também, que está em paz, né? Se possível for, ter de paz com todos. E existe a paz, irmãos, na mente. A paz que Deus dá, que é aquela que excede todo entendimento, que é a paz na mente, é aquela certeza de que Deus está cuidando, de que Deus está guardando. Então, a paz, ela é gerada de 3 formas também, né? A paz com Deus, a paz de Deus e a paz com o irmão. Então, assim, para obter essa paz, para que não haja perturbação, para que não haja inquietação, né, é necessário estar em obediência a Deus, né? Eu não tenho como vencer o maligno, irmãos. Uma das armas para se vencer o maligno é a obediência. Você pode orar com
autoridade, você pode fazer o que você quiser. Se não estiver em obediência diante de Deus, nada vai valer a pena. Então, para vencer o maligno, é necessário se sujeitar a Deus, como está lá no livro de Tiago. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, irmãs, iremos falar da perturbação maligna advinda de espírito maligno. Eu já falei da emocional, existe a perturbação física, é você estar num lugar, num ambiente onde tá muito barulho, aquela agitação, aquela agonia, você fica ali perturbado, é uma perturbação física no seu físico, existe a emocional, existe a espiritual. Em 3 níveis, somos 3, somos corpo, alma e espírito. A perturbação ela pode advir em 3 níveis diferentes também. Aí tem a perturbação que é advinda de entidades malignas, influências malignas, eh, onde você não consegue controlar seus pensamentos, são pensamentos acelerados, pensamentos ruins que começam a vir na sua mente, muitos pensamentos ruins, para você não tem controle, você quer controlar, você quer cessar aqueles pensamentos, mas você não tem controle sobre aquilo ali. Então a perturbação maligna ela vem dessa forma, vem com medo, você sente muito medo, pavor, uma inquietação extrema, uma ansiedade extrema, uma agonia, uma opressão, é como se na sua mente tivesse algo pressionando a tua mente e você não consegue, você faz de tudo, não consegue tirar aquilo da tua mente, isso aí é uma perturbação advinda de espírito maligno, de ordem maligna, como foi na vida de Saul. Na vida de Saul, irmã, se nós formos observarmos, aqui olha o Senhor, a palavra do Senhor ela está dizendo assim: "E o Senhor se retirou", sair. O espírito, porque está definido, o artigo definido, o Espírito de Deus. Mas quando se fala de "e assombrava um espírito", que não está definido, qualquer tipo de espírito, sendo de entidade maligna, de influência maligna. O assombrava, aí eu fui pesquisar essa palavra assombrava. Olha, irmãos, assombrar, no original, ela quer dizer assim, ó, terror, medo, aquele terror, aquela angústia, aquela aflição fora do normal, você não consegue controlar os pensamentos, você fica perturbado, aquela agonia, aquela inquietação, aquela pressão na mente, que você, né, pensa que vai morrer, pensa que vai endoidar, pensa que vai enlouquecer, aquela aflição intensa, né, é a perturbação advinda de origem maligna, né. É dessa forma, era isso que Saul sentia. E todo mundo via, era visível na vida de Saul. Existe, irmãs, o assombro, porque, assombrar, em outras traduções, e se você for ver o original da palavra, é perturbação. Uma perturbação intensa, uma aflição, o terror. E no português, o sentido dessa palavra é o medo, espanto, né. Então ela tem 2 tipos de significado diferente, tanto no português quanto na Bíblia significa medo, perturbação, aquela inquietação, aquela agonia, aqueles pensamentos que você não consegue controlar e são de vida de origem maligno. Olha, irmãs, eu já tive muitas experiências com esse tipo de coisa, né. Eu posso até trazer a experiência que eu tive, foi uma experiência muito forte mesmo. Eu nunca contei assim, na igreja. Eu me lembro que eu falei pouca coisa uma vez, mas como eu falei para vocês, a perturbação causada por esse espírito maligno, de influência maligna, ela advém se você não estiver em paz com Deus, né, não estiver em obediência diante de Deus. A Satanás ele pode tocar, pode atingir, Deus ele permitiu na vida de Saul, porque Deus ele falou com Saul 2 vezes, e Saul não quis saber. E na minha vida, irmãos, faz muito tempo, desde os meus 16 anos, eu sentia muito desejo de entrar numa comissão, que é um círculo de oração, onde as mulheres passam o dia orando, porque tem pessoas que vão me assistir que não tem essa prática, né, não sabe, não sei. Passa o dia orando, e eu resistia muito, eu sabia que Deus estava me chamando para o círculo de oração, mas eu resistia, eu não queria, porque eu disse: "Meu Deus, como eu vou aguentar orar tanto? Eu não vou aguentar orar tanto, eu não vou aguentar passar muito tempo em oração", e Deus ele me convidava para estar no círculo de oração. Mas eu não queria, então Deus ele permitiu algo. Isso aí foi muito lá para os meus 16 anos, logo quando eu comecei a minha juventude, eu comecei a sentir um chamado muito grande para isso, para fazer parte de um círculo de oração, mas eu resistia, eu não queria. Então Deus ele permitiu algo na minha vida, irmãs, foi muito doloroso, foi muito extremo para eu poder me render aos pés do Senhor. Irmãs, ele permitiu algo, ele permitiu alguma coisa, eh, faz um bom tempo, em que eu sentia muito medo, era muito medo. Eu comecei a sentir muito medo, pavor, e eu não sabia o que é que estava acontecendo. Eu nunca vi nada, porque existe a diferença entre algo que é espiritual, e tem gente que é no espiritual que ele vê também, né, mas eu nunca vi. Eu eu lembro que eu sentia.
Hoje em dia se dá o nome de paralisia do sono, mas quem passou por isso sabe que é algo que não é nada de paralisia do sono, é algo que é uma coisa que advém de obras de influências malignas, em que quando eu estava dormindo, eh, eu sentia, irmãos, como se fosse assim, algo para eu não conseguisse me mover, eu não conseguia me mover. Eu tentava fazer um esforço para mover um braço, mover eu não conseguia me mover. Aí eu começava a ouvir vozes, eu ouvia vozes de homem, eu sentia ele tocando em mim. Quando eu estava grávida da minha filha, nesse tempo eu passei, foi muito difícil esse momento. Eu grávida, eu senti ele sentado em cima da minha barriga, ele zombava de mim, ele ria de mim, ele dizia muitas coisas comigo, né: "Tu não é crente? Tu não diz que confia em Deus?" Ele me desafiava. E muitas vezes, irmãos, dentro do meu quarto eu ouvia aquela voz de aquela risada satânica, e dizia assim: "Corre para o quarto da tua filha, porque se tivesse alguém comigo não acontecia nada, é só se eu tivesse só", porque, irmãos, o que Satanás estava usando, né, a arma que Satanás ele usa para atingir a nossa mente é o medo. Se você tiver medo, se você não repreender o mesmo, ele vai continuar te atingindo, então é o medo, ele usa o medo, ele se alimenta do medo, e eu tinha muito medo, eu tinha pavor, não ia no banheiro só. Quando chegava à noite eu não ficava só, eu tinha muito medo, eu sentia muito medo, né. E eu lembro que sentia aquele peso em cima da minha barriga, eu via era mais de uma pessoa. Eu conseguia sentir, irmãos, tocando. Eu lembro que quando isso logo começou, nem grávida da minha filha eu estava ainda. Eh, eu eu estava deitado no sofá, quando eu sentia alguém pegar o sofá, empurrar, voltar lá na cozinha. E eu ouvi o barulho, eu vi a televisão ligada, eu via quando eu abri o olho não tinha nada, estava tudo normal, eu estava no sofá onde eu estava. Se eu fechasse o olho na mesma hora que eu começava a ouvir vozes, né, falando comigo, zombando da minha cara, rindo de mim. E foi muito difícil, irmãos, eu passei um processo, eu lembro que teve um dia que eu achei que eu disse: "Deus", eu não entendia porque acontecia coisas, irmã, se eu fosse contar escandalizava as pessoas, eu não posso contar para não escandalizar. E eu fiquei sem entender, teve uma vez que eu fui pra igreja. E quando eu cheguei na igreja, Deus ele usou uma pessoa, chegou mesmo onde eu estava, chegou e falou comigo e disse, contou a história de Davi, que Davi antes de ser rei, né, ele teve que passar por um processo, e Deus me dizia que é para entender, para eu conhecer o mundo espiritual, entender o mundo espiritual. E ele dizia assim: "Sou eu que estou te provando, recebe força, recebe graça para suportar". E eu senti aquele renovo do céu, irmão, eu fui renovada naquele dia, e começou uma trajetória, foi uma coisa muito difícil, Deus colocou uma irmã, com ela me ajudava também. E seria depois de muito tempo, olha, depois de muito tempo, Deus me revelou, né, Deus me revelou o porquê aquilo ali estava acontecendo, alguém tinha feito algo, a qual teve que ser desfeito, ele me revelou, ele me mostrou o meu nome dentro de um boneco cheio de agulha na cabeça, ele me mostrou uma mulher falando línguas estranhas, ela falava uma língua estranha na escuridão, e ela, pegava aquele boneco de pano, era uma boneca de pano, cheia de agulha na cabeça com meu nome, estava meu nome, e ela falava umas língua, invocava é um negócio muito difícil. E qual teve que repreender, né. Deus ele me deu graça, ele me deu e eu lembro que uma certa vez, eu comecei a fazer, eu entendi que aquilo ali estava acontecendo, porque eu não estava em obediência diante de Deus, né. Entrei na comissão, mas mesmo assim ainda não obedecia, quando me dava oportunidade eu não queria nada, de fazer a obra de Deus, eu não queria. E ainda foi se prolongando. E eu lembro que Deus começou a me mostrar, me revelar. Ele me mostrou, ele me disse, eu lembro que o Senhor me mostrou: "Começa a cantar hinos de sangue", eu comecei propósito de cantar hinos de sangue, comecei a entrar em um nível de santificação, comecei a buscar a Deus em oração, me levantando de madrugada, irmã, eu me levantava, eu ajoelhada, eu ouvia, eu sentia aquela presença maligna, mas com medo, um tanto medo, mas eu orava assim mesmo, com muito medo, Deus começou a tratar: "Olha, vai parando de fazer isso, olha filha, ó, trata isso aqui, olha, trata aquilo ali", fui me santificando, comecei a entrar na obediência, mesmo tremendo, mesmo nervosa, comecei a fazer o que Deus estava mandando, né, mesmo com muito medo, eu comecei a fazer. E Deus ele começou a agir. Teve um dia, a qual o Senhor ele me revelou. Eu estava na minha cama sentada, deitada, estava eu e meu esposo, eu vi um ser entrar dentro do meu quarto, era todo preto, ele era todo preto, e ele fazia algo, irmãs, e Deus me mostrou algo naquele dia. E fiquei com muito medo, e Deus me mostrou que o medo é que estava permitindo que ele agisse, era o medo. E eu tive que repreender, irmãs, vinha de Deus dizer: "Olha, Satanás, espírito de medo e de temor, no nome de Jesus, eu te repreendo".
na hora aquilo ali parava. Vinha calmaria e vinha porque Deus, ele nos deu autoridade contra o reino das trevas. Use a autoridade que Deus te deu. Muitas vezes Satanás está ganhando a guerra, porque tu não estás usando a autoridade que Jesus, ele te deu. Use a autoridade. Você tem a autoridade de usar o poder que há no nome de Jesus. Se você estiver em obediência, Satanás não pode te atingir. Usa a autoridade e repreende o inferno. Tu vai ver o agir de Deus. Eu lembro que teve uma vez, ele chegava, dava aquelas gargalhadas dentro do meu quarto, e uma vez chegou e disse: "Corre pro quarto da tua filha". Eu disse: "Olha, Satanás", eu dei um pulo, porque Deus já tinha me revelado o nome, espírito de perturbação. E eu disse: "Olha, Satanás, eu sei quem tu és, e na autoridade que há no nome de Jesus, eu te digo, volte para o inferno e nunca mais volte aqui, Satanás". Irmãs, na hora fez aquele ali assim, e aquela paz, eu não sentia mais medo, e aquilo ali não acontecia. Muito por outras vezes ele quis voltar, mas todas as vezes eu comecei a repreender, Deus foi me mostrando o porquê aquilo acontecia, porque eu permitia pensamentos na mente de Satanás, ele começa na mente, irmãs. A gente permitir pensamentos, né, de fracasso, como eu falei, a narrativa tem que mudar as palavras, a sua forma de falar. Não fale palavras de fracasso, não fale palavras que vão atingir a tua mente, pensamentos na mente, pensamento, muitas vezes pensamento de fracasso, coisas, eu não tenho como explicar direito, o vídeo vai ser curto, mas foi muito profundo, foi anos que eu passei, foi anos que eu achei que eu ia enlouquecer. Eu achei, porque o motivo foi esse, né, de algo que aconteceu, não vou pois aí alguém fez isso, e teve que ser desfeito, irmãs. Teve que ser repreendido e eu sofri muito, eu não entendia, Deus colocou uma irmã pra me ajudar, mas ele falou que estava comigo, me revestiu, né, e eu passei com uma dificuldade muito grande. Se eu fosse contar aqui, irmã, é coisas que as pessoas não acreditam, e pra mim tanto faz quem acreditou ou não, importante que eu vivi e sei que é verdade. Eu conheço o reino das trevas, o mundo espiritual, principalmente das trevas, eu conheço porque eu vivi, né, eu sei que ele existe, as trevas existem, Satanás existe, os demônios existem, são verdade, né. Eu sei o que eu passei, ele falava, ele ria, zombava de mim, porque ele sabia que eu não tinha autoridade, porque eu não estava em obediência. Lá em Tiago 4,7 diz assim, ó: "Se sujeite a Deus, obedeça às ordens dele, resista, não corra não". Ele dizia a mim assim, ó: "Corre para o quarto da tua filha", porque ele sabia que eu corria. Se eu quisesse dormir, irmãs, eu tinha que ir para o quarto da minha filha quando meu marido saía para trabalhar. Eu não conseguia mais dormir, porque vinha aquele aquelas trevas, aquele eu não sei explicar, não tem como explicar. E eu corria, ele dizia: "Corre, ha, 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 e corre para o quarto da tua filha". Ele falava, ele sabia que eu corria com medo, eu tinha muito medo, então primeiro eu tive que tratar o medo, primeiro eu tive que tratar a mente, né, parar de permitir pensamentos, porque o medo vinha com pensamentos. Morria alguém, aí eu começava a pensar, porque eu também, irmãs, eu assistia muito, eu ouvia muito, aqueles testemunhos de quem foi para o inferno. A minha vida era ouvir esses testemunhos, então tenha cuidado com o que você ouve. Satanás, ele entra, tem o poder de agir pelo que você ouve. Eu ouvia muito, irmãs, então não queira se interessar muito pelo mundo espiritual, não me interessar muito por essas coisas. Eu ouvia, era o dia todo eu ouvindo quem foi para o inferno, quem não foi, esses testemunhos que muitas vezes são mentiras, a gente sabe o que acontece, mas são mentiras, né, para perturbar a nossa mente. Satanás teve o poder de agir, porque eu ouvia muito essas coisas, eu tive que parar. Deus, ele me disse que era isso, eu parei de estar ouvindo essas coisas. Me interessei mais por isso aqui, ó. Comecei a me dedicar na palavra, obedecer a voz de Deus, o que ele estava me ordenando. Comecei a obedecer o que ele estava me ordenando, e aí Deus, ele me deu vitória, ele vai te dar vitória também, ó. Use a autoridade, que é no nome de Jesus. Agora, para ter autoridade, é necessário andar em obediência. Se Deus te mandou fazer alguma coisa, não tenha medo, se ele te mandou, ele vai estar contigo. Agora é necessário obedecer à voz do nosso Deus. Lá no livro de Deuteronômio 28, irmãs, ele fala assim, ó: "Pra quem não obedece à voz de Deus". Então, assim, não adianta você usar autoridade, você não vai ter autoridade, se Satanás, ele sabe, irmãs. Ele sabe se tu tem autoridade, que ele sabe se tu tá obedecendo à voz de Deus ou não, ele sabe. Ele me atingir, hoje ele não vem, porque ele sabe que hoje, se ele vir, né, ele não vai vencer, ele não vai conseguir, ele sabe que ele não vem. Mas antes ele vinha o quê? Porque ele sabia que eu tinha brecha, que eu não obedecia à voz do meu Deus. Então Satanás, ele sabe, irmãos, com quem mexer, ele sabe o que ele tá fazendo. Aqui, ó, bem interessante, Deuteronômio fala da obediência, mas fala também os castigos pela desobediência, 28. "E o Senhor te ferirá com loucura, e com cegueira, e com pasmo de coração", irmãs, eu fui pesquisar essa palavra, pasmo de coração. Sabe qual é o sentido de pasmo de coração? Ansiedade extrema, aflição, terror intenso, medo, inquietação,
um estado de perturbação emocional e espiritual. Então, irmãs, quem anda em desobediência à palavra de Deus, então, para ter autoridade, para vencer o mal, é necessário, em primeiro lugar, obedecer à voz de Deus. Obedeça à voz do Senhor, porque Ele te deu a autoridade. Ele disse assim: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e nada vos será impossível. Ele falou também, ó, esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios. Então, para expulsar, no nome de Jesus, que quem expulsa é Jesus, mas a gente usa o poder que há no nome dele, é necessário andar em obediência, em intimidade com ele. Então foi necessário para vencer o mal, eu me submeter, sujeitai-vos, pois, a Deus. O que é se sujeitar? Observe o que é que Deus está querendo de ti. Quando foi lá na minha juventude, como eu falei, Deus permitiu algo muito intenso, quando eu vou relatar, porque também vai tomar muito tempo. Ele permitiu uma depressão, eu entrei no estado de depressão por conta de algo que eu assisti, um filme que eu assisti, qual, né, como eu já falei, Satanás entra pelos nossos olhos, entra pelos nossos ouvidos, e temos que ter cuidado, né, com o que a gente vê, com o que a gente ouve. E eu fiquei num estado muito deplorável de depressão, na qual eu já tentei tirar minha vida, já tentei, né, houve uma situação, eu estava viajando e que eu tentei, mas o Senhor não permitiu, né, que eu precisasse estar aqui para contar a história. E eu lembrei, eu estava grávida, eu engravidei do meu filho tem 18 anos hoje, mas eu engravidei dele, e quando eu engravidei de mãe, eu me lembrei do que Deus queria de mim, na minha juventude. Eu já estava com 20 anos, mas eu me lembrava do que Deus me queria, e eu fiz um voto a Deus. No momento, a minha fé estava tão pouca, meu estado emocional estava tão deplorável, qual eu não tive fé para que Deus me curasse. Eu pensei em pedir para Deus me curar da depressão, mas eu digo assim: "Não, eu não creio que Deus vai me curar", mas eu disse assim: "Senhor, tira esse pensamento", que era um pensamento que ficava 24 horas na minha mente, direta. "Se tu tirares esse pensamento da minha mente, eu entro em uma comissão". Irmãs, não deu um mês, Deus ele usou alguém, ó irmão, Deus é muito lindo, quando a gente anda em obediência à voz de Deus. Agora muita gente quer vencer o mal em desobediência, irmãs, você não vai vencer. Você não vai vencer. Para usar a autoridade e o poder que é no nome de Jesus, é necessário ser amigo dele. Para ser amigo dele é necessário obedecer a sua voz. Quer ter autoridade? Quer que Satanás ele fuja? Obedeça à voz do Senhor. Em desobediência, você não vai conseguir, porque não é com a tua força, é no poder que há menos, mas é necessário obedecer à voz do Senhor. E eu fiz um voto. E eu era tão desobediente, irmãs, que depois de fazer esse voto, cadê eu querer entrar na comissão? E Deus me deu vitória, e eu não quis. Então eu continuei passando por algum processo, e esses vim entrar na comissão. Meu menino tinha 4 anos. Quando eu vi que eu não aguentava mais, Deus disse a mim que ia me dar a última chance. Eu disse assim: "Tô te dando a última chance. Se tu não aceitar", ele disse que ele ia levar. E eu, naquela noite, naquela aflição, eu lembro que eu me consertei com Deus ali, e o Senhor ele fez de lá pra cá, então começou, né, o Deus ele começou a fazer algo grande, e eu assim, eu hoje não tenho vontade de sair, não tenho mais vontade de sair da comissão de jeito nenhum, mas pra primeiro eu estar ali, foi necessário um tratar de Deus, pra eu aprender. Deus ele me ensinou que não é o que eu quero, não é do jeito que eu quero, não é da forma que eu quero, tem que ser do jeito dele, se não for do jeito dele não funciona. Quer ter poder, quer ter autoridade, obedeça à voz do Senhor. Sem obediência, você não chega onde Deus quer que você chegue, irmão. Você não vence o mal, você é vencido. Satanás, ele zombava, ele ria. Ah, ah, dava aquelas risadas dentro do quarto com medo. Me cobria todinho, me encostava no canto da parede. Olha, acontecia coisa, se eu fosse contar, escandalizaria muita gente. É coisa sobrenatural que eu me lembro que teve uma vez, a aflição era tanta, que teve uma vez, que eu fiquei tão agoniada com o que acontecia, e eu saí quase no meio da rua, pra casa de alguém, pedir um conselho, quase sem pentear o cabelo, sem nada, tão agoniada que eu estava, que ele estava, eu: "Meu Deus, como o o diabo pode tocar no ser humano assim? Como ele pode tocar dessa forma?". E quando eu cheguei, tinham arrombado a minha casa. Naquele dia foi uma aflição muito grande. Tinham levado meu dinheiro, e à noite, irmãs, eu adoeci, comecei com a dor, e eu adoeci de forma que eu não dormia à noite. Eu não dormia com a dor e não dormia com medo, porque eu tenho que dormir na sala, porque eu peguei uma pneumonia. Eu não conseguia me deitar, se eu deitasse eu não respirava, eu tinha que dormir sentada. Eu não conseguia dormir na cama, tem que ser no sofá. No escuro, sem ter ninguém, eu não dormia, porque com medo. Então, assim, foi uma aflição muito grande, foi muito terrível o que eu passei. Eu sei que a experiência que eu passei para ajudar muitas pessoas. Hoje eu, né, Deus me deu condição de ajudar muita gente que passa pela mesma situação, ou coisas parecidas, irmãs. E a gente, na hora que a gente tá passando, a gente não entende, porque Deus ele me dizia, né: "Tem algo na tua vida e tu só vai saber lá na frente".
E eu não precisava passar por isso. Se eu tivesse obedecido à voz de Deus, eu não precisava passar, não vou dizer que eu precisava não. Mas por desobediência, por exemplo, passar pelo processo para entrar onde Deus queria. Então, irmãs, obedecer à voz de Deus, né, a primeira coisa que você tem que fazer para ter autoridade, para que Satanás não tenha acesso à tua mente, é obedecer à voz de Deus. A gente vê Judas, veja a irmã Judas, ele começou com pecados pequenos, né, tirar dinheiro da bolsa, tirava isso. Aí Satanás colocou na mente de Judas, Satanás começou a influenciar. Mas como ele foi pegando aquilo ali, ele acatou aquilo ali, a gente vê dizendo que Jesus dizendo que e Satanás entrou nele. E Satanás não pode, mas atingir em servo do Senhor, entrar não pode, a menos que você esteja brecha. Então tenha cuidado, observa a tua vida em santificação, santifica a tua vida, obedece à voz de Deus, não importa, tem medo. Deus colocou alguma coisa na tua mão para fazer, não tenha medo. Deus, ele é o Deus que capacita. Eu não tinha capacidade, ainda olho para mim, mas Deus é o Deus que capacita. Ele nos capacita porque ele é Senhor. Se ele chamou, ele não erra de endereço, ele chamou é porque ele sabia. Ele me conhecia, mas ele sabia que eu era, ele sabia que eu ia ter medo, ele sabia que eu ia ficar nervosa, sabia que eu ia tremer, ele sabia. Mesmo assim ele me chamou, porque a glória é dele. Quem tem que receber a glória é ele, né. O o que eu falo, o que flui de mim, é ele. Sem ele não tem como, sem ele a gente não vive, sem ele a gente não faz nada. Ele tem que ser prioridade, ele é tudo na vida da gente. Sem ele não tem como, não tem como, meninos. Então é necessário obedecer à voz de Deus, né, repreender o medo, porque o medo também, o espírito tá lá em temor. Em primeira, não sei se é 1º ou 2º Timóteo, em que Paulo falou para Timóteo: "Porque Deus não te deu", ou é um artigo definido, tá dizendo que o espírito de medo, de temor, não sei se é de medo, alguma coisa assim, medo e de temor, existe, depende da tradução, sei que medo e temor é a mesma coisa. Então é necessário, eu tive que repreender medo, repreender o medo, que eu tinha muito medo, pavor de falar em público, eu tinha pavor de falar em público, tinha medo de tudo, pra falar a verdade. Mas Deus, ele teve que tirar o medo. Eu comecei a obedecer, mesmo com medo eu comecei a falar. Passei muita vergonha, porque eu ficava muito nervosa, mas mesmo assim eu falava, mesmo assim eu, mas Deus é o Deus que chama e capacita. Porque, irmãs, se ele chamasse alguém que se acha capaz, não ser a glória não seria para ele, mas a glória é para ele, irmãs. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então Deus, ele me deu capacidade hoje de eu poder chegar e falar e aconselhar alguém que faz para essa situação, porque eu vivi, e não estou falando, você não está vendo aqui uma pessoa que ouviu, eu não ouvi não, eu senti coisas terríveis que eu passei no âmbito espiritual, terríveis, né. Satanás, ele existe, os demônios, eles existem. Eu nunca vi, eu nunca acordada vi, mas como eu estou dizendo, quando eu estava quase dormindo, eu ouvia, quando meu marido saía da cama, aí eu ouvia. Às vezes era a voz da minha mãe me chamando, e às vezes eu ouvia a voz dele mesmo, aquela voz rindo, zombando de mim. "Tu não diz que é crente? E cadê? Tu não desconfia nele? Cadê tu? Corre pro quarto da tua filha, faz isso", e zombava e ria. Ó, irmã, foi muito terrível o que eu passei, mas Deus, ele me deu vitória, porque eu entrei no caminho da obediência, né. Independente se eu me achava capaz ou não, Deus, ele é o Deus que capacita. Então entre no caminho da obediência para usar a autoridade e o poder que é no nome de Jesus é necessário obedecer à voz de Deus.